Você já parou para pensar que a sua única fonte de renda pode do nada desaparecer? E o pior, sem uma explicação clara, foi exatamente isso que aconteceu comigo e tudo começou com uma decisão que parecia ser totalmente de acordo com as regras da própria Lalamove. E no final eu descobri da pior forma, né, que ainda assim, mesmo jogando o jogo deles, você ainda pode ser expulso. Então eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu. Bom, quando eu entrei na Lalamove, eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado com a facilidade para começar, né? Eles praticamente abrem a porta para todo mundo. Tanto se você tem a sua CNH provisória, você pode começar na Lalamove. Se você não tem aquele EAR na CNH, você também pode começar na Lalamove. Se o seu carro ele é bem antigo, né? Tem 25 anos, você também pode começar na Lalamove. Eles aceitam até se você não tem carro e você cadastra carro de locadora, que todo mundo sabe que passa de mão em mão, né? Mais de uma pessoa que vai cadastrar o mesmo carro no aplicativo. Eles aceitam até carro de locadora. Aí eu olhei tudo isso e pensei, bom, beleza. Muito mais gente pode trabalhar, né? É mais oportunidade. E aí, pra você que assistiu meus vídeos, você deve ter percebido que o meu último vídeo fazendo a Lalamove foi há mais de um mês atrás, quase 2. E aquele último vídeo que eu postei foi o último dia que eu fiz a Lalamove antes de ser suspenso. Mas calma que a história tá só começando. Bom, quem acompanhou os meus vídeos de Lalamove sabe que eu trabalho somente umas 5, 6 horas por dia e eu paro por volta de 4 horas porque eu preciso buscar os meus filhos na creche. E aí ia se iniciar o período de férias, então eu ia ficar umas 2 semanas em casa sem trabalhar, e pra mim eu não via problema. E aí o meu irmão, ele trabalha em escola, então ele ia ficar 2 semanas em casa. E aí ele viu que eu tava fazendo Lalamove e realmente dá pra ganhar o dinheiro se você souber escolher melhor as corridas, né? E aí ele também decidiu que queria fazer Lalamove. Como eu ia ficar 2 semanas parado e ele só trabalharia durante essas 2 semanas que é período de férias, ele pediu meu carro emprestado e pra mim eu não vi problema. Como eu falei, a própria Lalamove aceita carros de aplicativo que eles sabem que vão ser usados por mais de uma pessoa. Então eu falei, bom, já que tá dentro das normas da Lalamove, pode usar meu carro. Depois das 2 semanas, eu volto a usar ele. Então tá bom. Aí ele se cadastrou no aplicativo e no mesmo dia ele já foi aprovado e já foi fazer corrida. E aí, no dia seguinte, eu fui entrar no aplicativo, eu não lembro pra que exatamente, mas lá apareceu conta suspensa. E era uma mensagem bem seca, né? Sem explicação, sem tempo, né? Sem prazo pra resolver. E eu, primeiramente, eu acreditei que poderia ter sido um engano, já que eu não tinha feito nada de errado na minha visão. E aí depois eu entrei em contato com o suporte da Lalamove pra descobrir o que poderia ter acontecido. E aí eu descobri que o simples fato do meu irmão ter cadastrado a placa do meu carro na conta dele já foi suficiente para eles me banirem, reforçando que eles aceitam um carro de locadora, que com certeza vai ser usado por mais de uma pessoa, e ainda assim eles me suspenderam do aplicativo. A pessoa que me atendeu no chat, ela explicou que era por duplicidade de placas, ou seja, 2 contas estavam com a mesma placa, então eu não conseguiria fazer entrega, já que a última pessoa que cadastrou a placa foi o meu irmão. E aí tudo bem, aí eu fiquei mais tranquilo, eu falei, tudo bem, meu irmão, depois dessas 2 semanas, ele não vai mais usar a conta, porque ele só iria usar durante as férias, e aí eu volto a fazer as minhas entregas. Porém, na verdade, meu irmão, ele não trabalhou as 2 semanas, ele trabalhou somente uma, e depois dessa primeira semana, ele excluiu a conta dele. Aí eu falei, bom, se ele excluiu a conta dele, a placa do meu veículo não está mais cadastrada na conta dele, já que ela não existe mais, então só a minha conta vai ter a minha placa, então eu vou, né, voltar a trabalhar. Porém, ele excluiu a conta dele, passou essa última semana de férias e a minha conta se manteve suspensa. Eu, depois disso, entrei em contato com a Lalamove, porque já era para mim ter voltado a trabalhar, e o chat da Lalamove para resolver os problemas é uma coisa. Porque assim, você pergunta e aí a pessoa que não é robô, é uma pessoa mesmo, ela te dá uma resposta automática e já encerra a conversa. Então se você quiser retrucar, não tem como você retrucar o que a pessoa falar, porque no final da mensagem dela, ela encerra a conversa. Então para você falar com uma pessoa de novo, você vai ter que entrar na fila e conversar com outra pessoa. Então, por exemplo, eu entrava no chat e questionava por que da minha conta tá suspensa. E a pessoa falava, tá com duplicidade de placa. Mas eu não conseguia falar que não tá porque o meu irmão excluiu a conta, porque no momento que ela falava que tá com duplicidade de placa, ela já encerrava a conversa. E aí, durante alguns dias, eu entrei em contato com o chat da Lalamove todos os dias, às vezes até
2, 3 vezes por dia e ninguém nunca me dava uma resposta. Até que finalmente um dia um atendente lá falou pra mim atualizar os dados do meu veículo, porém colocar os mesmos dados, pra mim ser a última pessoa que colocou os dados do meu veículo no aplicativo. Aí tudo bem, pelo menos tinha uma explicação e foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui lá e atualizei os dados do meu veículo, porém na hora de atualizar eu coloquei os mesmos dados. E aí tudo bem, aí eles dão um prazo de 5 dias úteis, né, pra eles atualizarem esses dados. E eu falei, não, tudo bem, 5 dias, então eu vou aguardar, já tô há 2, 3 semanas, eu tava quase um mês já sem fazer corrida. Falei, tudo bem, só mais uma semana, então eles atualizam os dados, tiram a suspensão e eu volto a trabalhar. No dia que deu 5 dias úteis, eu entrei dentro do aplicativo e tava lá: sua conta continua suspensa. Eu entrei em contato no mesmo dia com o suporte da Lalamove e eles falaram, não, você tem que aguardar 7 dias. Eu falei, tudo bem. Então aguardei mais 2 dias. No 7º dia, novamente, eu entrei no aplicativo e minha conta continuava suspensa. Então eu entrei em contato novamente com o chat da Lalamove e eles mandam uma mensagem automática falando que tem muita demanda por troca de informações de veículo e por isso estava demorando muito. Mas assim que eles atualizarem, eles iam mandar uma mensagem para mim. E nesses 7 dias que eu tive que esperar, já tinha passado mais de um mês que eu não estava conseguindo fazer entregas no aplicativo, porque a minha conta continuava suspensa. E aí, durante toda a próxima semana, eu entrei em contato todos os dias, mandava textos diferentes para a pessoa, que é uma pessoa que tá conversando comigo, não é um robô, mandava uma mensagem e sempre me mandavam que tava com demora, que a demanda tava alta e que assim que atualizassem, eles iam me mandar mensagem. E todos os dias eu mandava textos diferentes para ver se essa resposta, né, mudava, mas não. Eles sempre me mandavam isso e encerravam a conversa. Então eu não podia nem responder a resposta deles. Tanto que até um dia eu mandei, estão me mandando que eu sei que tá com a demanda alta para troca, mas você consegue passar para um supervisor ou alguém que consiga resolver, porque eu preciso voltar a trabalhar. Já tem, se eu não me engano, 12 dias no dia que eu mandei isso, já tem 12 dias que não atualizam os dados do meu veículo e eu preciso voltar a trabalhar. Você consegue ver isso para mim? E a pessoa mandou, vou verificar o seu caso, me aguarde de 1 a 2 minutos. E eu fiquei aguardando. E aí, depois de uns 2 minutos, ela me voltou com a mesma mensagem pronta, dizendo que tá com demora e que eles vão me avisar quando atualizar. Conclusão, hoje fazem mais ou menos uns 15 dias que eu coloquei para atualizar a placa do meu veículo. Até hoje, minha conta continua suspensa. Mesmo minha conta sendo a única que tá com a placa do meu carro cadastrada, já que o meu irmão, ele cadastrou, porém ele excluiu a conta dele já. Então, minha conta tá com duplicidade de placa, sendo que só tem uma conta cadastrada com essa placa. E a sensação é pior porque eu tô tentando resolver, tô fazendo da forma que eles pedem e parece que não tá adiantando, né? Eu tive que esperar e ainda assim a minha conta continua suspensa. Então é isso, esse vídeo aqui foi só para compartilhar a minha frustração com o aplicativo. Apesar de tudo, eu ainda acho que ele é uma ótima forma para você ganhar dinheiro, né? Trabalhando no seu horário, fazendo o seu tempo. Qualquer atualização que eles derem, né? Eu venho aqui falar para vocês, eu até vou gravar mais vídeos de Lalamove quando eles liberarem. Então é isso, só tomem cuidado referente a isso, né? Referente à placa do veículo, a duplicidade de placa, a carros de locadora também, porque pode ser que você seja o próximo, mesmo você precisando trabalhar, que é o meu caso. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante, entregue ele para mais gente, para pessoas que precisam saber disso, para não acabar perdendo sua fonte de renda. Assiste esse vídeo que está passando aqui em cima. Um abraço e até o próximo vídeo.